amigos e amigas? Quem é mais antigo aqui no canal Filósofo dos Livros sabe que, há um tempo atrás, eu lancei aqui no canal um projeto que era o projeto do Sítio do Pica-Pau Amarelo, que consistia em ler as obras que falam da história do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Só que, dentro desse projeto, eu também incluí assuntos relativos ao Sítio do Pica-Pau Amarelo. Então teve vídeo sobre minisséries, sobre a série antiga, teve vídeo de unboxing de boneca, etc. Eu resolvi retomar o projeto do Sítio do Pica-Pau Amarelo. E retomando, eu deveria iniciar minha leitura a partir de Emília no País da Gramática. Só que aí eu fui pensando, qual era o objetivo principal do projeto? Apesar de eu falar a respeito das minisséries, das novelinhas, de filmes, de bonecas, etc. O objetivo principal era focar na coleção clássica, que são de 23 livros ou 24 livros. Eu também vou explicar porque em alguns sites, quando fala da coleção clássica do Sítio do Pica-Pau Amarelo, você vai encontrar informação 23 livros, 24 livros. E alguns sites ainda vão dizer muito mais livros. Mas eu vou explicar também essa diferença. Mas voltando, não vamos desviar muito do assunto. Dessa vez eu vou focar principalmente na coleção clássica. Mas eu vou acrescentar 2 livros. E esses 2 livros também é interessante eu explicar o motivo porque serão acrescentados. E não vou fazer vídeos sobre minissérie, sobre boneca. Eu estou ouvindo um boato aí que talvez lancem uma nova boneca da Emília, que será inspirada na Emília nova aí do SBT, que eu acho muito legal. Mas o meu projeto não é esse. O meu projeto é ver a evolução dos personagens dentro dessa saga. Às vezes as pessoas elas criticam o comportamento de determinados personagens, criticam o comportamento da Dona Benta, do Pedrinho, da Narizinho e especialmente da Emília. Mas essas pessoas não entendem que esses personagens eles estão dentro de uma saga de 23 ou 24 livros. E eles vão evoluindo, ou seja, eles têm mudanças de comportamento, eles vão amadurecendo. Seria ficar apegado a uma frase, a um determinado comportamento de um personagem e simplesmente defini-lo a partir desse comportamento, seria a mesma coisa que, de repente, pegar o Fernando, ouvir uma história da infância em que o Fernando fez uma besteira, enquanto criança. Aí dizer, olha, o Fernando ele é mal criado, ele é uma pessoa grosseira, por causa de um comportamento de criança. É claro que eu tive muitos comportamentos errados, talvez eu tenha futuros comportamentos errados, mas eu vou me corrigindo, eu vou me modelando, eu vou amadurecendo. E dentro de uma saga muito grande, os personagens também têm esse privilégio. O autor ele começa colocando os personagens talvez um pouquinho grosseiros, com comportamento errado, e esses personagens eles vão crescendo, vão evoluindo, vão mudando. Alguns personagens também ficam piores, ficam mais grosseiros, ficam mais malvados, mas eu acho que no caso do Sítio não temos esse problema. Temos a questão dos personagens irem evoluindo. Então eu quero tratar dessa evolução. Aí se eu retomar o projeto do Sítio do Pica-Pau Amarelo a partir de Emília do País da Gramática, olha, já faz tempo que eu iniciei o projeto e larguei. A gente vai esquecer muitas coisas, então eu resolvi começar o projeto do zero. E eu vou iniciar então a minha leitura com Reinações de Narizinho. E com isso eu vou ter uma proximidade, vou refrescar as minhas memórias e aí vou poder dizer melhor, olha, o que mudou, etc. Eu pretendo ser mais constante. Não vou falar de bonequinha, não vou falar da série do SBT, mas isso não significa que eu não valorize os trabalhos dessas pessoas. Muito pelo contrário, eu valorizo, mas eu quis fazer um foco para mostrar a evolução.
eu vou seguir a ordem, basicamente, de publicação dos livros. E dentro dessa ordem tem algumas observações. Não dá para seguir totalmente a ordem dos livros. Por quê? Veja bem, se eu fosse seguir a ordem de publicação a rigor, eu deveria começar a minha leitura pelo livro O Saci, que foi publicado, olha, deixa eu ver, em 1921. O Saci foi publicado em 1921. Gente, eu tô com uma cola aqui. E nisso eu ia perder as verdadeiras histórias que ocorreram antes. E quais são as verdadeiras histórias que ocorreram antes? As verdadeiras histórias que ocorreram antes estão em Reinações de Narizinho, que foi publicado, olha só o detalhe, em 1931, 10 anos depois. Ué, mas por que Monteiro Lobato, que escreveu a saga do Sítio Pica-Pau Amarelo, e tem Reinações de Narizinho, que mostra a criação da boneca Emília, como ela se tornou viva, tem o Visconde, etc., só foi publicar Reinações de Narizinho em 1931. O que estava ocorrendo na cabeça do Monteiro Lobato? Não estava ocorrendo nada demais. A questão é que Reinações de Narizinho originalmente foi escrito de uma maneira parcelada. Iniciou com A Menina do Narizinho Arrebitado em 1920 e Monteiro Lobato foi escrevendo diversas historinhas pequenas para criança. Eram livros bem fininhos e esses livros eram dados para crianças, dados entre aspas, para que elas lessem e aí iam constituindo a trama. Depois, nossa, meu celular hoje mesmo desligando todos os volumes, ele tá cantando. Vou ter que desligar ele total. Mas aí, Monteiro Lobato, como eu estava dizendo, é tão bom, né, a gente ter esses erros de gravação. E eu não tiro, não. Eu acho legal, pra vocês verem a minha raiva. Gente, eu falei disso, eu nem lembro se foi... Ah, deixa pra lá, vocês não vão entender o que eu vou dizer. Mas, beleza. Mas então, Monteiro Lobato, ele foi escrevendo aí as historinhas que ocorreram antes do livro O Saci. E depois foi escrevendo o Saci, foi escrevendo os outros livros. Aí, em 1931, 10 anos depois da primeira publicação do livro O Saci, ele pegou esses livretos que tinham histórias que ocorriam antes da história do Saci e reuniu em Reinações de Narizinho. É claro que ele teve que fazer algumas modificações, alguns ajustes para que as histórias elas ficassem bem certinhas, uma com a outra, sabe? Ele colocou elementos de conexão para ficar mais redondinho, aí nasceu Reinações de Narizinho. Mas o primeiro livro oficial sobre o Sítio do Pica-Pau Amarelo é A Menina do Narizinho Arrebitado. Inclusive eu já fiz uma resenha antiga aqui no canal, se vocês quiserem assistir. E é muito interessante, porque ao fazer Reinações de Narizinho, ele tirou muita coisa legal que tinha em A Menina do Narizinho Arrebitado. Eu pensei que ele só juntou as histórias, mas não fez isso não. Ele modificou. E é uma pena que ele tenha tirado alguns elementos do livro A Menina do Narizinho Arrebitado, porque ele é incrível. Talvez depois que eu terminar esse projeto mais redondinho, eu faça uma releitura do livro A Menina do Narizinho Arrebitado. Mas, por enquanto, estou focado nos 23 livros. Agora a pergunta, por que alguns sites colocam 24 livros? Porque tem o livro, tem a história, os 12 trabalhos de Hércules. Os 12 trabalhos de Hércules, em algumas coleções, são publicados em 2 volumes e em outras coleções são publicados em 1 volume. Eu estou adotando a coleção da Ciranda Cultural, que resolveu fazer os trabalhos de Hércules num único volume. Então eu vou seguir a história dentro do padrão 23 volumes. Mas no meu caso vai dar 25. E eu também vou explicar isso. Mas antes eu quero dizer, vou seguir por meio dessa coleção. Eu não vou mostrar hoje todos os livros
dessa coleção. Vocês vão conhecendo aos poucos. Eu gosto muito das ilustrações do Fernando Silva, conhecido como Fed, Fendi, perdão, né, que é esse carinha aqui, desenhado, ele mesmo se desenhou. Mas ó, eu gosto dos traços dele, então eu vou seguir essas ilustrações. Quem quiser me acompanhar pode ler em outras edições, não tem problema, porque é um livro nacional, então não vai ter nenhum problema de tradução. Uma coisa bem óbvia, mas é bom, a gente nunca pode duvidar da capacidade de algumas pessoas, infelizmente, as diferenças vão estar, isso vou ressaltar, por conta dessa coisa da capacidade, nas ilustrações, mas o texto vai estar o mesmo, não tem esse problema de tradução, então quem lê o livro numa outra editora vai ter o textinho totalmente igual e vai ter ilustrações. Vocês podem escolher qualquer editora, quem quiser me acompanhar, mas eu vou ficar sobretudo na Ciranda Cultural. Não vou ler, pelo menos a princípio, os 23 livros nessa coleção, porque tem um porém. A Ciranda Cultural, eu não sei porque, ainda não lançou o livro História das Invenções. Eles não lançaram, então eles estão apenas com 22 livros. E eu também não sei porque eles não publicaram os livros na ordem. Simplesmente eles foram publicando fora de ordem. Aí agora chegamos aos 22. Os 12 Trabalhos de Hércules é um lançamento recente, é o último lançamento deles, sendo que o último volume da saga é Histórias Diversas, mas eles colocaram agora, então não seguiram realmente a ordem de publicação. E estou aguardando que eles coloquem História das Invenções. Mas se eles não colocarem, quando chegar nesse livro, eu vou estar lendo por meio dessa edição antiga. Nessa edição antiga, nós temos um número menor de livros, porque em alguns volumes eles colocam 2 histórias, mas História das Invenções está aqui, ó, junto com Dom Quixote das Crianças. Essa edição antiga não se vende mais, infelizmente. É de uma edição chamada Círculo do Livro. Gostaria muito que eles fizessem. Eu tenho a coleção completa dela, mas você encontra apenas em sebos. E eu gosto das ilustrações dela, porque ela é a ilustração dos antigos quadrinhos do Sítio do Pica-Pau Amarelo, que foram lançados ou nos anos 70, 80, ou 70, 80, eu não sei exatamente. Eu era muito novo e não conseguia essas informações, mas tem um traço muito bonito. Eu gosto muito desse traço porque os gibis que eu lia do Sítio do Pica-Pau Amarelo eu pegava com esses desenhos, então para mim é bem nostálgico. Não quis refazer as leituras com essa edição porque muita gente não tem, aí eu resolvi meio que panfletar a Ciranda Cultural. Gostaria de panfletar a Ciranda Cultural, essa coleção inteira, mas pelo fato deles não terem feito História das Invenções, eu estou suplicando, às vezes eu encho a paciência deles, entro no direct do Instagram e peço, quando é que vocês vão publicar História das Invenções? Eu fiquei no 12 Trabalhos de Hércules e História das Invenções. 12 Trabalhos de Hércules veio, mas não veio História das Invenções, então eu vou ter que ler, se não chegar no momento certo, dessa coleção antiga. Né? Eu também lembro para vocês que eu estou numa zona rural. Não, eu não estou numa zona rural. Eu estou numa zona urbana. Quase que vocês acreditaram. Mas por estar numa zona urbana, é interessante ler os Sítios do Pica-Pau Amarelo e ver essa diferença entre a vida na cidade e a vida no sítio, nas fazendas, etc. E o Monteiro Lobato tem muito disso, especialmente ao mostrar a diferença de comportamento entre Pedrinho e Narizinho. Se bem que Pedrinho ele se acostuma muito fácil com a vida do sítio. E eu falei que eu ia acrescentar 2 livros, lembra-se disso? A questão é que Monteiro Lobato também ficou famoso na Argentina. E lá ele escreveu alguns livros bem fininhos
contando histórias aí do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Esses livros foram publicados na década de 1940. A editora Globinho lançou no Brasil recentemente, não tão recente assim, mas assim, quando eu falo recente, anos 2000, duas obras que só tinham ali na Argentina e foi colocada agora aqui no Brasil. Eu gostaria que ter acesso às informações, eu não sei quantos livros ele lançou na Argentina, que ficou lá, mas fazem parte da saga do Sítio Pica-Pau Amarelo. Talvez se outras editoras lançarem esses volumes da Argentina, a gente tenha algum problema de tradução, porque foi escrito originalmente em espanhol e em espanhol argentino. E por isso pode ser que tenha, mas por enquanto nós só temos realmente a editora Globinho que lançaram os dois livros. Esses dois livros são A Contagem dos Sacis e No Tempo do Nero. Tudo na década de 1940. Mas apesar da publicação ser em 1901, com certeza em 1947, mesmo ano em que foi publicado Histórias Diversas, eu não vou ler depois dos 23 livros. Eu vou fazer um ajuste, porque embora Monteiro Lobato tenha escrito essas histórias nessa década de 1940, dentro da saga elas ocupam um lugar bem definido. Vou falar, A Contagem dos Sacis é um livro que tem que ser lido depois do livro O Saci, que será o segundo livro da minha lista de leitura. E aqui é uma aventura do Pedrinho com o Saci. Na realidade eu não tenho muita certeza se A Contagem dos Sacis é antes do livro O Saci ou depois, ou se ocorre paralelamente, é uma história aí que ele deixou escapar. Mas tá nesse período de tempo. Eu optei por não ter a informação muito clara. Pode ser que eu mude, caso ao começar a Reinações de Narizinho eu encontre uma informação que me justifique a mudança, eu faço uma mudança. Mas por enquanto A Contagem dos Sacis será lida, esse livro vai ser lido depois do livro O Saci. Mas para vocês também não ficarem muito preocupados, na descrição desse vídeo eu vou deixar toda a minha ordem de leitura, caso vocês queiram me acompanhar nesse projeto. Eu pretendo ler um livro por mês, mas pode ser que em alguns meses eu leia 2 livros do Sítio do Pica-Pau Amarelo. E voltando, vou também incluir No Tempo de Nero, que é uma história que se passa depois do livro O Minotauro. Então aí também é a editora Globinho, então vai ter esses traços. Aí recapitulando. Seguindo, principal, Ciranda Cultural. Depois, se não fizerem História das Invenções, vou ler o Círculo do Livro História das Invenções. E vou acrescentar esses dois, que foram publicações da Argentina, na trama. E nisso a gente vai percebendo a evolução, vamos entender melhor quem é o tio Barnabé, isso é legal. Pedrinho teve namorada? Coisas que são ditas. A Emília virou gente mesmo? Quem acompanhar a saga vai ver um momento. Em que momento que a boneca Emília virou gente? Um tema interessante. Emília é racista? E se ela é racista, ela continua racista até o final da saga? Ou ela se converteu? Né? Eu não vou trabalhar, eu vou deixar bem claro se Monteiro Lobato foi racista ou não dentro desse projeto. Mas se o livro tiver elementos de racismo, sim, do livro eu vou falar. Porque eu acho que julgar o autor a partir só do livro não é suficiente. Você precisa conhecer dados da vida pessoal. E eu não vou trabalhar nesse primeiro momento a questão do Monteiro Lobato. Exemplo, você pega um autor aí que escreve assassinatos, violências, etc. Você pode dizer que o autor ele é uma pessoa violenta? Não pode, você precisa verificar a vida. E aí você precisa fazer um estudo paralelo aos livros para descobrir o que o autor é.
Eu sei que já existem estudos aí avançados, uns defendendo Monteiro Lobato, outros condenando Monteiro Lobato. Mas o meu foco, primeiro, eu quero ficar na obra, sabe? Depois, se eu tiver interesse, eu faço um sobre Monteiro Lobato. Ou se vocês quiserem, aí eu apresento cartas, eu apresento elementos da vida dele, sabe? Eu tenho algumas informações aí para concluir, mas elas estão incompletas, tem que retomar. Posso falar da polêmica também da bisneta dele, que escreveu umas versões sem os elementos racistas, falar da opinião dela, se ela foi contra o seu bisavô, ou se ela defende o bisavô. Posso falar do bisneto, Ricardo Monteiro Lobato, o que ele pensa. Então aí tem diversas coisas, mas isso seria material para outro projeto. Também pretendo futuramente falar da obra adulta do Monteiro Lobato. Aí é outra coisa, aí vai entrar livros interessantes. Eu não tenho muito conhecimento da obra adulta, o meu conhecimento maior é focado na obra infantil. E eu, modéstia à parte, acredito que tenham muito conhecimento, mas a minha pessoa, como outros estudiosos, são muito contestados porque os próprios estudiosos eles brigam entre si ao falar da obra de Monteiro Lobato. Tem umas rixas aí, uns defendem que o sítio do Pica-Pau Amarelo defende tal coisa, o sítio do Pica-Pau Amarelo defende outra coisa. Então a gente segue aí uns padrõezinhos e eu diria que eu tô num processo de estudo ainda inacabado. Eu quero chegar às conclusões, então por isso essa releitura. São livros que eu li na infância, mas eu quero ler agora como adulto e perceber aí quem são os personagens. Algo que eu percebi ao ler esses livros lá no início, e eu quero revisar essa ideia, é que Dona Benta, Tia Anastácia, Boneca Emília, Visconde, etc., das séries, são parecidos com os personagens originais. Parecidos, mas não são iguais. Quem escreveu os roteiros modificaram a personalidade desses personagens. A Dona Benta, interpretada pela Zilka Salaberry, não é exatamente a Dona Benta daqui. E é uma Dona Benta que encanta muito algumas gerações, até gerações novas que não assistiram na época, pegam aí no YouTube, na Globoplay, assiste e fica encantado. As Emílias também, elas têm características bem distintas da Emília original. Se você pega uma Emília interpretada pela Dirce, ela foca num aspecto da Emília. A da Reni foca em outro aspecto. A Susana Branches em outros. Aí tem Isabelle Drummond. Aí tem umas Emílias mais antigas, interpretada por uma criança no filme O Saci, que também dá outra versão da Emília. E eu fui notando assim, a Emília é uma personagem muito rica. Só que os roteiristas, em vez de pegar e mostrar a Emília de maneira completa, pegaram algumas características dessa Emília e trabalharam mais. A Emília da Dirce Migliacci, eu diria que é uma Emília mais nervosinha, mais séria, mais carrancuda, mais birrenta. A Emília da Reni, ela é birrenta, mas ela tem uma coisa também de doçura. E as birras dela são birras bem criancinha mesmo. A Dirce é uma birra que parece um adulto meio que regredindo. Mas é legal, eu gosto da Emília da Dirce. Eu tive acesso depois. A Emília da Susana Branches já é uma Emília mais cômica, mais humorista. A da Drummond pega o lado infantil. Ou seja, as Emílias são diferentes conforme a atriz que interpretou. E aqui eu quero ter contato com a verdadeira Emília, a Emília Lobatiana. Quem é essa boneca Emília? E bem como eu também vou querer ter contato com o Pedrinho, Narizinho, Visconde de Sabugosa. E modéstia à parte, não é nem modéstia à parte. Modéstia à parte seria se eu estivesse falando de mim. Mas o Visconde das adaptações é bem mais interessante do que o original, eu acho.
Mas são coisas aí que a gente vai descobrindo ao fazer a leitura. Vamos descobrir a essência de Monteiro Lobato. O que ele estava querendo propor para as crianças ao mostrarem esses personagens. E de repente, entendendo isso, por que a televisão mudou? Qual o propósito da televisão ao mudar as características dos personagens originais? Mudaram porque quiseram? Mudaram porque foram obrigatórios? Mas para você entender isso, primeiro você tem que saber a origem. Então eu tô aí nesse ânimo de pegar e estudar realmente a obra do Monteiro Lobato e apresentar para vocês. Acredito que essa jornada vai ser uma jornada muito gostosa, uma jornada incrível e vamos nos divertir muito, mas eu também acho que vamos ter brigas, porque o povo, quando fala de Monteiro Lobato, gosta de brigar, né? Por mais que a gente diga assim, eu não vou falar do Monteiro Lobato, eu vou falar do sítio do Pica-Pau Amarelo. Vai ter um que vai chegar aqui e vai comentar, mas Monteiro Lobato era racista, Monteiro Lobato era eugenista, Monteiro Lobato era isso, Monteiro Lobato era aquilo. E vai ter gente também defendendo Monteiro Lobato, mas eu vou dizer que isso não é o foco. O foco é o sítio do Pica-Pau Amarelo. E voltando, nada de bonequinhas, embora eu goste de ver as bonecas da Emília, bonecos do Visconde, mas no projeto não vai ter isso. Estou muito feliz de poder estar começando do zero, eu acho que vai ser legal. Mesmo tendo essa polêmica, eu acho que trabalhar a literatura infantil vai dar uma leveza, especialmente para mim, que estou lendo uns livros bem pesados aí. E é retornar à infância, é brincar, é viver, é entrar no mundo de faz de conta. E voltando, na descrição do vídeo, eu vou deixar a ordem de leitura, mostrando aí os 23 livros, mais os 2 livros argentinos, para vocês que quiserem acompanhar, seguir a minha ordem de leitura. E se tiver alguma informação que eu tenha esquecido de falar aqui nesse vídeo, eu também vou colocar. Talvez eu coloque o link de compra, mas colocar o link de compra de 23 livros, eu acho mais fácil colocar um link de compra da minha loja e eu vou colocar os livros lá certinhos. Eu tenho uma lojinha aí na Amazon, você pode utilizar a minha lojinha para comprar esses livros e você não vai pagar nada mais além por isso. Aí fica mais fácil vocês verem os livros aí do Monteiro Lobato e fazerem as suas compras. Mas se quiserem utilizar outras edições aí do Ciranda, que fora do Ciranda Cultural, estejam à vontade. O importante é a gente estar aí curtindo, nos acompanhando, nos conversando e evitando brigas. Não vamos dar uma de Emília querendo tirar os bracinhos do Visconde. Nossa, a Emília querer arrancar os braços do Visconde, isso é meio horrível. Mas tem isso. Vamos conversar sobre essa questão aí da Emília um pouquinho violenta. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de dar o seu joinha, nem que seja por caridade. Afinal, copo d'água, um joinha, não se nega pra ninguém. Tchau pra vocês e até o nosso próximo vídeo. Pirlim Pim Pim.